Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Simplificando Direito Administrativo. Eu presumo que vocês já devem ter assistido o vídeo de introdução ao canal, que é um vídeo de aproximadamente 4 minutos, que apenas explica, os objetivos e a finalidade de criação do canal Simplificando Direito Administrativo, e em que estas aulas poderão ajudá-los e auxiliá-los, certo? Então, agora cabe iniciar o estudo do direito administrativo propriamente dito, e nada mais atraente, nada mais correto do que iniciar uma disciplina jurídico-normativa, pessoal, pelo estudo dos princípios, certo? Então vamos iniciar, vamos lá. Bem, quando estivermos diante do direito administrativo, certo? Para que nós possamos iniciar o estudo dos princípios, vocês devem ter em mente que existem os princípios que nós vamos estudar adiante e existem supraprincípios. Quais são os supraprincípios? É a supremacia do interesse público sobre o privado, certo? E a indisponibilidade do interesse público, ok? Estes são os dois supraprincípios no direito administrativo. E o que é supraprincípio ou superprincípio, como a doutrina mais moderna costuma chamar, né? Estes dois camaradas. Significa dizer, pessoal, que do super ou supraprincípio irão derivar novos princípios, né? Irão derivar regras, né? E no direito administrativo, desses supraprincípios, né? Irão derivar todas as limitações, todas as regras, né? E delimitações na atuação da administração pública, porque quando nós estamos estudando direito administrativo, pessoal, estamos falando de administração pública, estamos falando de poder público, de agentes públicos, servidores públicos, particulares em atuação, né, em conjunto ou separadamente ao poder público, certo? E é isso que nós vamos estudar agora, certo? O primeiro superprincípio, pessoal, é muito comum, certo? Cair em provas, né, de concursos, OAB, faculdade. Por quê? Porque ele tem simplesmente a cara do direito administrativo. Não tem como você estudar direito administrativo sem saber este supraprincípio. Por quê? Observem o nome dele, né? A supremacia do interesse público sobre o privado. O que isto significa, pessoal? Significa dizer que a administração pública, pessoal, e aqui a administração pública, né? Em sentido geral, em sentido lato sensu, certo, da palavra, tem uma garantia de restringir direitos individuais em prol do interesse público. Por quê? Porque o interesse público, pessoal, ele é supremo ao interesse particular, certo? Por isso, dá-se esse nome, né, a este supraprincípio. Esse nome supremacia aqui, ele não está aqui à toa não, pessoal, certo? Ele está aqui por um motivo, simplesmente para dizer para vocês que o interesse público, certo? Ele é supremo a qualquer interesse privado ou particular, certo? Este é o supraprincípio da supremacia do interesse público sobre o privado. É o exercício do poder público objetivando o alcance da satisfação da coletividade, certo? Um exemplo muito claro para vocês é a desapropriação, pessoal, que nós vamos estudar. Fiquem tranquilos. O que seria a desapropriação se não a efetividade, o exercício da supremacia do interesse público sobre o privado? Por exemplo, vamos lá. Você tem, eu desenho mal para caramba, certo? Vou me acostumar. Você tem a sua casa, certo? Ok? E aí você exerce a sua propriedade na sua casa. É um direito constitucional, né? É um direito regulado no direito civil. Você tem lá o GRUD, né? Que você estuda no direito civil, que é o gozar, o reaver, usufruir, dispor. Você tem todos esses direitos inerentes, né, da propriedade, que por você ser proprietário, né, deste bem imóvel, por exemplo, você tem estas atribuições, né? Você tem essas faculdades no uso, né, na disposição do seu bem, ok? Ocorre que o poder público, em determinado momento, verifica que essa área ela seria uma área extremamente importante para a construção de um hospital. Olha só que interessante, pessoal. E simplesmente pelo pagamento de indenização prévia, certo? Conforme a Constituição, né, traz, nós vamos estudar. Simplesmente por esse pagamento de indenização prévia, irá declarar a utilidade pública, necessidade pública ou interesse social e assim promover, executar a desapropriação, certo? Executar a apropriação significa
pagar o valor e entrar no bem, certo? Você entra no bem e aí, né, por exemplo, constrói um hospital. Olha só que interessante. O seu direito à propriedade, né, simplesmente ele foi deixado de lado, o seu livre e exclusivo, né, único e exclusivamente um direito seu, foi deixado de lado para dar lugar ao interesse da coletividade. Olha só que interessante, ao interesse público. Por quê, pessoal? Porque ele é supremo. Olha só que interessante. Vocês entenderam? Muito fácil, certo? Este é o supra-princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O interesse público, ele é supremo ao interesse particular. Ocorre, pessoal, observem, tem um X aqui, né? Esse X aqui também não está aqui por acaso, não. Ocorre que, né, como em qualquer ramo do direito, nós sabemos que há ilegalidades, né, há abusos, né, no Brasil isso é muito corriqueiro, né? Então, o legislador, né, a jurisprudência, né, os doutrinadores, né, costumam trazer a supremacia do interesse público sobre o privado, né, atrelado ao segundo supra-princípio, que é a da indisponibilidade do interesse público. Por quê? Porque, pessoal, conforme o próprio doutrinador, né, grande jurista, professor Matheus Carvalho, e eu concordo com ele, ele diz que a indisponibilidade do interesse público é um contrapeso, certo? Ao que? A supremacia do interesse público. Ou seja, eu não posso o quê? Dispor do interesse público, abandonando a busca pelo interesse da coletividade e buscando interesses próprios meus, interesses, né, do agente público, do gestor público. Seria muito fácil dizer: olha, você tem em mãos uma supremacia, certo? E você pode usar como quiser, mas não é bem assim. Por isso que o superprincípio da indisponibilidade do interesse público, ele é um contrapeso, certo? Ele vai, de certa forma, limitar, certo? Restringir, né? Perdão, ele vai, de certa forma, limitar o uso, né, o exercício da supremacia do interesse público sobre o privado, né? Esse princípio ele vai ter justamente esta finalidade, impossibilitando, né, que o gestor ele abra mão do interesse público e atue em prol dos seus interesses. É muito simples, pessoal. Com esses dois supraprincípios, agora vocês vão entender tudo no direito administrativo. Vocês devem saber que o interesse público ele é supremo. Sempre devo buscar um interesse público para tudo, certo? Mas vocês devem saber que ele é indisponível. Não é porque eu tenho aqui, né, o exercício, né, dando efetividade ao interesse público que eu posso dispor como eu quero. Não, você vai dispor do interesse público, mas conforme a lei autoriza. E é o que nós vamos ver agora no princípio da legalidade. Esses são os supra-princípios, certo, pessoal? Vamos adiante. Bem, visto os supraprincípios, né, ou superprincípios, nós vamos estudar agora, pessoal, os princípios explícitos, certo? Que são cobrados demais. Abra o artigo 37, caput da Constituição Federal e você verá os 5 princípios explícitos, né, na Constituição Federal que irão delimitar, né, e limitar propriamente dito a atividade administrativa, certo? Se você abrir esse artigo, você verá lá que a Constituição estará mencionando que toda atividade administrativa, pessoal, ela será e deverá obedecer 5 princípios, certo? E os 5 princípios estão aqui. É o princípio, né, da legalidade, certo? É o princípio da impessoalidade, ok? O princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência, certo? Ocorre, pessoal, que para que vocês possam aprender esses princípios e decorar, né, cada nomenclatura, existe um método mnemônico utilizado há bastante tempo pela doutrina, que é o limpe. Olha só o rapaz limpando aqui, você está vendo? Tem um rapaz limpando aqui, né, ó, objeto de limpeza. Tem um borrifadorzinho aqui, ó. Por quê, pessoal? Porque é o limpe. Esses são os princípios explícitos na Constituição Federal. Se alguém lhe perguntar quais são os princípios, você vai dizer limpe, mas você também explica você vai explicar os supraprincípios, né? Mas você terá a obrigação de mencionar que existe os princípios explícitos na Constituição Federal, que é o denominado LIMP, certo, pessoal? Este é o LIMP. E por que LIMP? Porque simplesmente cada letra inicial
da palavra do princípio forma a palavra limpe. Olha só que interessante. Aí você não esquece mais. É um rapaz limpando, né? Ó, aqui o borrifador. É o limpe, pessoal. Limpe. Você não vai esquecer nunca mais, certo? É o limpe, ok? Esses são os princípios. Então, para fechar, estudamos os supraprincípios. Supremacia do interesse público sobre o privado, certo? Indisponibilidade do interesse público. Estes são os supraprincípios no direito administrativo, certo? E agora, pessoal, nós vamos estudar os princípios explícitos que vocês acabaram de ver, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas nós vamos estudá-los no próximo bloco, certo? Então, aguardo vocês no próximo vídeo, né, na segunda parte do estudo sobre princípios. Até lá, pessoal!